Durante séculos, o ser humano acreditou que a realidade era exatamente aquilo que os olhos conseguiam alcançar. Tudo o que parecia sólido, visível e estável era tratado como a base definitiva do mundo físico. No final do século XIX, essa confiança era tão grande que muitos cientistas acreditavam que quase tudo já havia sido descoberto. E matéria parecia compacta. Os átomos eram imaginados como pequenas esferas duras e o universo soava previsível. Então, em 1895, algo atravessou corpos, paredes e objetos sem pedir permissão. Os raios X revelaram estruturas internas invisíveis, expondo ossos, espaços vazios e uma nova dimensão da matéria. Sem serem vistos diretamente, eles provaram que a realidade escondia camadas profundas, além da aparência. A partir desse instante, o mundo deixou de ser apenas aquilo que se mostra e passou a ser aquilo que age em silêncio. A matéria começou a perder sua solidez conceitual, tornando-se um palco de fenômenos invisíveis. O que parecia real revelou-se apenas uma superfície, sustentada por algo que ninguém podia enxergar. Esse foi o primeiro sinal de que quase tudo que existe permanece fora do alcance dos nossos sentidos. A revelação dos raios X não foi um caso isolado, mas o início de um colapso silencioso das certezas antigas. Poucos anos depois, novas descobertas começaram a surgir sem pedir licença à intuição humana. A radioatividade mostrou que a matéria emitia energia espontaneamente, sem fogo, sem luz visível, sem aviso. Partículas invisíveis atravessavam o espaço, alteravam substâncias e transformavam elementos estáveis em algo instável. Logo em seguida, os elétrons foram detectados, entidades minúsculas demais para serem vistas, mas poderosas o suficiente para sustentar toda a matéria. Aquilo que antes parecia sólido revelou-se um conjunto de partículas em movimento, separadas por vastos espaços vazios. A ideia de matéria compacta começou a ruir, sendo substituída por um modelo quase fantasmal da realidade. Tudo o que tocamos passou a ser descrito como estruturas ocas, mantidas por interações invisíveis. A solidez deixou de ser uma propriedade real, tornando-se apenas uma sensação produzida por forças ocultas. O mundo físico começou a se parecer menos com um objeto e mais com um efeito. A ciência percebeu que a realidade não era feita de coisas, mas de relações invisíveis em constante ação. À medida que partículas invisíveis ganhavam protagonismo, algo ainda mais perturbador começou a emergir. Não eram apenas objetos microscópicos que sustentavam a realidade, mas campos inteiros que ninguém podia ver. Campos elétricos e magnéticos passaram a ser tratados como entidades reais, mesmo sem forma ou contorno. Eles ocupavam o espaço, armazenavam energia e influenciavam a matéria à distância. Nada precisava tocar em nada para que efeitos físicos acontecessem. O vazio deixou de ser vazio, tornando-se um ambiente ativo, carregado de forças invisíveis. A luz passou a ser entendida como uma oscilação nesses campos, viajando pelo espaço, sem precisar de suporte material. O universo clássico, feito de objetos sólidos, interagindo por contato, começou a desaparecer. Em seu lugar, surgiu um cosmos sustentado por influências invisíveis, constantes e onipresentes. A realidade passou a existir mesmo onde nada podia ser visto. O espaço, antes cenário passivo, tornou-se um participante silencioso de tudo o que acontece. Quando os campos invisíveis já haviam substituído os objetos clássicos, outra ruptura ainda mais profunda aconteceu. No início do século XX, espaço e tempo deixaram de ser tratados como palco neutro da realidade. A relatividade mostrou que eles se deformam, se contraem e se expandem, sem jamais serem vistos diretamente. O tempo passou a desacelerar, o espaço a se curvar, tudo em resposta à matéria e à energia.
Nada disso podia ser observado com os sentidos, apenas inferido por efeitos precisos. Relógios invisivelmente desincronizados provaram que o tempo não corre igual para todos. Distâncias se tornaram relativas, dependendo do movimento e da gravidade presentes. A realidade perdeu qualquer referência fixa, estável ou absoluta. O universo revelou que suas estruturas mais fundamentais operam fora da percepção humana. O que sustenta a existência passou a acontecer além da visão, do tato e da intuição. O invisível deixou de ser exceção, tornando-se a regra dominante do cosmos. Depois dessas descobertas, a pergunta deixou de ser o que conseguimos ver e passou a ser o que realmente existe. A ciência percebeu que confiar nos sentidos era confiar em um filtro extremamente limitado. Quase tudo que sustenta a matéria, a energia e o próprio cosmos opera fora da percepção direta. Partículas surgem e desaparecem, campos se reorganizam, o espaço se curva, tudo sem espetáculo visual. A realidade passou a ser descrita por equações, probabilidades e efeitos indiretos. O que não pode ser visto tornou-se mais real do que aquilo que parece sólido. O mundo cotidiano revelou-se apenas uma projeção superficial de processos invisíveis. Aquilo que chamamos de presença é, na verdade, resultado de ausências estruturadas. A existência passou a depender de entidades que nunca aparecerão diante dos olhos humanos. O universo mostrou que não foi feito para ser intuitivo nem confortável. Ele funciona independentemente da nossa capacidade de enxergá-lo. Ao final desse período histórico, ficou claro que a realidade visível é apenas um efeito colateral do invisível. O que sustenta átomos, estrelas, tecnologia e vida nunca se apresenta diretamente aos sentidos humanos. Vivemos imersos em campos, partículas e estruturas que agem em silêncio absoluto. O mundo sólido é apenas a interface, não o mecanismo real da existência. A ciência do início do século XX quebrou a ilusão de um universo feito para ser observado. Ela revelou um cosmos que funciona mesmo quando ninguém está olhando. Tudo o que parece concreto depende de algo que jamais veremos diretamente. A realidade não é aquilo que aparece, mas aquilo que sustenta o que aparece. Compreender o invisível tornou-se a única forma de entender o que chamamos de mundo. Se você gostou do vídeo e ele te ajudou de alguma forma a enxergar a realidade além das aparências, deixe o like, considere inscrever-se no canal para mais vídeos como este e comente qual conteúdo você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.